Com a palavra, Padre João, Vossa Excelência dispõe de 25 minutos no grande expediente. Senhora Presidenta, companheira Benedita da Silva, nobres colegas, deputados, com alegria que mais uma vez a gente vem a esta tribuna, embora a razão de estar também nesta tribuna seja de algumas preocupações, mas que a gente também traz esperança. Queria destacar, primeiro, a nossa grande preocupação com o nosso querido Brasil em relação ao modelo da agricultura do nosso país. Nós sabemos da grande potencialidade do Brasil, nós sabemos da realidade de milhões e milhões de brasileiros que precisam ter acesso à alimentação em quantidade, qualidade, regularidade, sem comprometer qualquer outra necessidade básica, fundamental. Então, é justamente que alguns setores que se colocam ou se dizem preocupados com a segurança alimentar, mas com uma falsa premissa. A falsa premissa quando se colocam a produzir alimento de qualquer forma, produzir alimento com veneno, e assim, em vez de garantir a saúde e vida para o nosso povo, vai garantir doença e morte. Até porque, mesmo de quem tem acesso, aí quero dizer, a comida, em mais de 1/3 da nossa população, ou seja, mais de 60 milhões de brasileiros ainda não têm acesso ao alimento, levando em conta o aspecto nutricional, seja acesso a legumes, frutas e verduras. Então é um aspecto preocupante. Outro ponto é quando a gente vê nessa premissa de ter que produzir em quantidade, não levando em consideração a qualidade, a gente vê no nosso país ter um aumento de 190% no consumo de agrotóxicos, enquanto a média mundial foi de um crescimento de 93%. Isto até, se a gente compara os últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, crescimento de 190% no Brasil, enquanto a média mundial foi de 93%. Levando o nosso país a ter um dos piores títulos, que é o campeão no consumo de agrotóxicos. É o país do mundo com maior consumo de agrotóxicos. E entendemos que gira um volume significativo de recursos. Em 2010, uma movimentação de 7 bilhões e 300 milhões, o que representou 19% do mercado global de agrotóxicos. Em 2011, houve um aumento de 16,3%, ou seja, chegando então uma movimentação a cifras de 8 bilhões e 500 milhões, e 80% do consumo desse agrotóxico destinado à lavoura de soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. Isso dado do próprio SINDAG. Enquanto nos Estados Unidos foi responsável por 17% do mercado mundial, que gerou em torno de 51 bilhões, seja enquanto um dos países produtores do veneno. E nessa linha,
antes até de passar aqui, ceder a parte para a companheira Lucy Schoenaich, os herbicidas são os campeões. O campeão é o herbicida, chegando ao índice de 45% do total de agrotóxicos comercializados. Os fungicidas, 14% de todo o mercado nacional, os inseticidas, 12%, e as demais categorias de agrotóxicos, 29%. Mas os herbicidas, 45%. E destacando que aí, enquanto os secantes, um agravante do herbicida, quando ele antecipa também a colheita, ou seja, deixa muito próximo a colheita do consumo. Isso acontece com o feijão, com a soja e com a cana. E é um agravante, não dá um tempo de carência para garantir, pelo menos, amenizar o efeito desse veneno no alimento. Eu passo para uma parte breve a companheira Lucy Schoenaich, que é a nossa presidente da Frente da Agroecologia, que é uma política positiva, que é a que nós temos que avançar no nosso país. Muito obrigado, deputado João. Cumprimentar a nossa presidenta, que está presidindo a mesa, Benita Silva, dizer que, quando tu vê os dados, eles são assustadores. Por isso, é tão importante esse debate que a gente está fazendo, e tão importante que vai de encontro para dar uma resposta positiva, como Vossa Excelência bem falou, à produção de alimentos orgânicos e agroecológicos. Ajudar todas as pessoas que resistiram tecnicamente e dizer que é viável, que é economicamente viável, que tem saúde, tem sustentabilidade, tem renda e tem harmonia, equilíbrio, que é mais importante. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço, deputada Lucy. Na safra 2010-2011, no Brasil foram plantadas 71 milhões de hectares de lavouras temporárias, como a soja, milho, cana e algodão, e permanente, como café, cítricos, frutas e eucaliptos, o que corresponde a cerca de 853 milhões de litros de agrotóxicos pulverizados nessas lavouras, principalmente de herbicidas, fungicidas, inseticidas, representando média de uso de 12 litros hectares, e exposição média ambiental ocupacional alimentar de 4,5 litros de agrotóxico por habitante. 4,5 litros de agrotóxico por habitante. O que nos leva, então, a esse péssimo título de campeão do uso do agrotóxico. Dado também do SINDAG e do IBGE. De 2002 a 2011, alguns alimentos, como arroz, feijão, mandioca, continuaram com a mesma área plantada. Então, deputado Meliquim, o que não significa que aumentou o volume do uso de agrotóxico, é porque aumentou a área plantada. Não é verdade. A área permanece a mesma e triplica a utilização do uso de agrotóxico. Enquanto, então, a soja, milho, sorgo e algodão tiveram aumentos de área plantada, expandindo a produção para exportação ou para alimentar animais em regime de monocultura e confinamento. Neste, sim, houve ampliação da área plantada. Além disso, parte da cana-de-açúcar, que também teve aumento importante da área plantada, irá se transformar em etanol e parte do óleo de soja em biodiesel, implementando assim o ciclo de transformação de alimentos em biocombustíveis. Entre 2002 e 2011, é crescente o consumo de agrotóxicos e fertilizantes químicos pela agricultura brasileira, proporcional ao aumento das monoculturas cada vez mais dependentes dos insumos químicos, também dados do SINDAG. O consumo médio de agrotóxicos vem aumentando em relação à área plantada. Passou-se, então, de 10,5 litros por hectare em 2002 a 12 litros em 2011. Ou seja, tal aumento está relacionado a vários fatores, não tanto a expansão do plantio, mas também as próprias cultivares vêm exigindo um volume maior de agrotóxicos. Inclusive a soja transgênica, que foi aprovada nessa casa aqui, numa tese que iria diminuir o uso do agrotóxico. Não, o transgênico vai diminuir o uso do agrotóxico.
olha, ampliou e muito o consumo de glifosato. Uma das questões também que a gente entende como sérias é a isenção de impostos dos agrotóxicos, que vem facilitando também, então, o aumento do consumo. A soja utilizou 40% do volume total entre herbicidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas e outros. Em seguida, o milho, com 15%, a cana e o algodão com 10%, depois os cítricos, com 7%, o café 3%, o trigo 3%, o arroz 3%, o feijão 2%, a pastagem 1%, batata, tomate também 1%, maçã 0,5%, banana 0,2%, e as demais culturas consumiram 3,3% do total de 852 milhões de litros de agrotóxicos pulverizados nessas lavouras em 2011. Dado então da Abrasco, da SINDAG, do MAPA, da ANDER e do IBGE. Com base nos dados do Censo Agropecuário, verifica-se que 27% das pequenas propriedades usam agrotóxicos. Esse é um grande problema, que é uma mudança de agricultura. Mesmo as pequenas propriedades, chamamos aí de agricultura familiar, já seguindo o modelo do agronegócio. Que antes, mas pelo menos ainda são nas pequenas propriedades, ou seja, mais de 70% das pequenas propriedades não utilizam agrotóxicos, mas infelizmente já 27% vem utilizando agrotóxicos. Só para entender como que está ligado diretamente o tamanho da propriedade e o uso do agrotóxico. Das propriedades acima de 10 hectares e até 100 hectares, aí já, e acima de 100, já 80% dessas propriedades só cultivam, só trabalham com agrotóxicos. Então está relacionado o tamanho da propriedade e com a utilização de agrotóxicos. A utilização de fungicidas por área plantada em hortaliça pode ser de 8 a 16 vezes maior do que a soja. Então nós sabemos do grande volume da utilização da soja, mas nas hortaliças. Então isso é importante para que a população urbana tenham essa questão como um problema também da cidade. Não é um problema só do campo. Todos nós, consumidores, temos que abraçar essa luta no enfrentamento ao uso do agrotóxico. Porque, olha, de 8 a 16 vezes maior do que a soja é o que está empregado então nas hortaliças. Ou seja, cerca de 20% dos fungicidas é destinado ao uso em hortaliças. Dessa maneira, pode-se inferir que o uso de agrotóxicos em hortaliças, especialmente de fungicidas, expõe de forma perigosa e frequente o consumidor, o ambiente e os trabalhadores à contaminação química por uso de agrotóxicos. Outra questão séria, em relação aos princípios ativos. 434 ingredientes ativos e 2.400 formulações de agrotóxicos estão registradas e são permitidos no Brasil. Porém, dos 50 mais utilizados na lavoura de nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. De 50 utilizados no nosso Brasil, quase a metade está proibido na União Europeia. Por que que eles podem produzir e vender para nós aqui e lá não pode utilizar? Para vender para aqui, pode, mas a utilização lá não. Quantos produtos fabricados na Alemanha que lá está proibido, mas nós podemos utilizar? Então é uma grande incoerência e um grande desafio. Se faz mal à saúde lá dos alemães, dos norte-americanos, mesmo aqui na América, por que não faz? Nós somos diferentes, nosso organismo, não se trata disso. Então, vemos que, como que temos que avançar ainda na legislação. Na Anvisa, estão em processos de revisão desde 2008, 14 agrotóxicos. 5 deles já foram proibidos. O acefato, o cirzactina,
triclorforme, sendo que o metamidorfós está retirado do mercado, porém existe uma ação judicial das empresas com intenção do seu retorno, e o endesulfan será retirado a partir de julho de 2013. O Fosmet teve seu uso restringido, apesar dos estudos terem apontado o banimento. Outros dois já concluíram a consulta pública de revisão, o forato, paraticiona metílica, e os demais já tiveram suas notas técnicas de revisão concluídas. Então, vários aqui também. É importante destacar que na Anvisa temos o PARA, né, que é um programa para análise dos resíduos, né, que é importante. Porém, nós temos que avançar mais em relação a rastreamento, que a gente levanta os dados, quais as culturas ou que têm o maior uso, o resíduo de veneno, mas é importante esse rastreamento, porque às vezes, quando a gente fala que o pimentão está com o resíduo além do permitido, mas às vezes a gente está condenando o pimentão orgânico, uma vez que não tem essa política de rastreabilidade para separar um do outro, assim também o morango, o abacaxi. Então nós temos que avançar na rastreabilidade dos alimentos. Para 1/3 dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos, segundo a análise de amostras coletadas em todas as 23 unidades federadas do Brasil, realizadas pelo Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos e Alimentos, da Anvisa, do nosso governo, da Anvisa. O nível médio de contaminação está distribuído da seguinte maneira: no pimentão 91,8%, morango 63,4%, pepino 57,4%, alface 54,2%, a cenoura 49,6%, abacaxi 32,8%, beterraba 32,6%, o mamão 30,4%, além de outras culturas analisadas e registradas com resíduos de agrotóxicos. Aí vem as doenças. Se tem um resíduo na nossa alimentação, vem as doenças. As intoxicações agudas são mais visíveis e mais facilmente relacionadas à utilização dos agrotóxicos, como espasmos musculares, alterações respiratórias, náuseas, vômitos, desmaios, convulsões, fraquezas, cólicas abdominais, vertigens, tremores musculares, cefaleias, hipertemia, conjuntivites, dermatites, alergias de contatos e outros. Então, só que essas ainda se manifestam muito visível, embora a gente tenha uma subnotificação. Dados que está aprovado no nosso relatório e dentro do próprio governo. Para cada caso notificado, estima-se que existem 50 outros casos de intoxicação não notificados. 50 para cada um caso notificado, porque toma um chá, toma outras providências, e não, mesmo alguns que chegam aos órgãos públicos de saúde, não é feita a identificação, a notificação, como a origem daquela doença, daquele problema, daquele transtorno, vem do agrotóxico. As intoxicações crônicas são mais difíceis de diagnosticar, já que os efeitos podem aparecer depois de um longo período de exposição, às vezes até mesmo em outras gerações. Efeitos neurotóxicos, alterações cromossômicas, neurológicos, lesões hepáticas, arritmias, lesões renais, neuropatias periféricas, asma, alergias, doença de Parkinson, cânceres. Então, uma série de outras, fibrose pulmonar, distúrbios hormonais, tireoides, sexuais. Então, isso também é uma questão séria das intoxicações crônicas, porque aparece a longo prazo. Outra questão séria: contaminação das águas, das nascentes, inclusive das águas de chuvas. Então está provado pela Universidade do Mato Grosso, a Universidade também no Paraná, que desenvolveu uma pesquisa, comprovando inclusive a água de chuva contaminada. Então, dentro de alguns programas sociais que temos, como a das cisternas de placa para o semiárido, vão abastecer essas cisternas, mas porém pode estar com águas contaminadas, como na região da Jaíba, da Petrolina, várias regiões do semiárido. É uma ameaça, então, o uso
extensivo e abusivo do veneno. A contaminação do leite materno, também pelo professor Pignatti, da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, dentre os problemas de saúde causados, o que mais chama atenção é o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, teremos cerca de 1 milhão de novos casos de câncer entre os anos de 2012 e 2013. 1 milhão de casos de câncer entre 2012 e 2013. Deste total, 40% irão a óbito, ou seja, 400 mil pessoas, né? Muitos desses casos estão diretamente relacionados à contaminação por agrotóxico. As regiões com alto uso do agrotóxico, que apresentam a incidência de câncer bem acima da média nacional e mundial. Em Unai, por exemplo, em Minas Gerais, são 1.260 casos de câncer que nós constatamos, né, lá pelo nosso relatório, né. Ontem, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nós temos que ir, na verdade, na origem, o que vem causando essas doenças, e já estão comprovados por várias pesquisas sérias de várias universidades, também do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Anvisa, que esse nexo direto do agrotóxico e o câncer. Além da extinção das abelhas, que é um problema sério, temos várias questões que a gente gostaria ainda de trabalhar aqui, como a própria colega deputada Lucy disse. A solução é a política agroecológica e produção orgânica. Ou seja, nós temos que avançar na produção de alimento sem veneno, em respeito ao trabalhador rural, em respeito às águas, às matas, em respeito à biodiversidade, em respeito a todo consumidor, que tem um direito de ir ao mercado e ter o alimento sem veneno. A saudação aos estudantes e dizer que essa questão do agrotóxico do nosso Brasil, é pessoal da saúde, não dá para identificar saúde, então, que trabalham diretamente nessa área da saúde, é o grande problema desse nexo direto do agrotóxico, do uso do veneno com a nossa alimentação, é um problema do campo e da cidade. Então temos que unir as forças para fazer esse enfrentamento ao uso do agrotóxico, porque cada cidadão, não só nós brasileiros, temos o direito de ter acesso a um alimento em quantidade, qualidade e regularidade, mas que nos garanta saúde e vida para o nosso povo. Por isso, um dos itens, senhora presidente, que eu sou também favorável ao financiamento público de campanha, é para que nenhum deputado nem senador fique refém dessas empresas multinacionais, que financiam campanha, mas depois tem uma influência direta em deputados e senadores que garante muito mais a isenção de veneno, da importação de veneno para o nosso país. E a gente não consegue avançar numa política que dê incentivo à produção agroecológica para o nosso país. Essas empresas deveriam ser penalizadas e assumir o custo da previdência, assumir o custo da saúde, porque, como já disse aqui, são milhões que padecem por várias doenças, dentre elas o câncer. Por isso, a gente conta com a nossa presidenta Dilma, já deu uma sinalização clara no último ano, por um decreto, criou a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Agora, então, é uma equipe interministerial, com o apoio desta casa, que temos que avançar nessa política e ter uma agenda positiva para o nosso país nessa linha de produção de alimento. Então, cumprimento a nossa presidenta Dilma por fazer este enfrentamento, porque a sua posição, acho que já diz que ela não tem compromisso com essas multinacionais